Marcos, capítulo 5. Eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco, vítima de demônios, saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio das sepulturas. Ninguém conseguia prendê-lo. Era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes, mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Noite e dia, vagava entre as tumbas e pelas colinas, gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas. Quando ele viu Jesus, correu na direção dele e curvou-se reverentemente. Depois, rugiu em protesto. O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Jesus havia ordenado ao espírito maligno: Fora! Saia deste homem! Jesus perguntou: Diga-me seu nome. Ele respondeu: Meu nome é Multidão, pois somos muitos. Em desespero, implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina perto dali. Os demônios então suplicaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, permita que vivamos neles. Jesus permitiu. Mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem. Enlouquecidos, correram, pularam de um penhasco, caíram no mar e se afogaram. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus e viram um louco assentado, usando roupas decentes e em perfeita saúde, não mais como alguém fora do juízo. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. No princípio, os curiosos ficaram impressionados. Depois, ficaram revoltados por causa dos porcos que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Jesus estava indo para o barco e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não o permitiu. Em vez disso, aconselhou: Vá para casa, para seu povo. Conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e, na área das 10 cidades, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. Ele se tornou o assunto da cidade. Após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: Minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que melhore. Jesus foi com ele, e a multidão inteira os acompanhou, apertando-o e empurrando-o. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava: Basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança. Sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: Como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado, e o Senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse: Filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Seja curada da sua doença.
Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: "Sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre?" Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem. "Não dê atenção a eles. Apenas confie em mim." Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. "Por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está dormindo." As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou: "Talita cumi", que significa: "Menina, levante-se." Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham a alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que não contassem nada a ninguém e ordenou: "Deem a ela alguma coisa para comer."